que eu formulei uma opinião, eu não comprei uma opinião pronta de ninguém. E eu só tô contando isso porque eu convido você, como ovelha negra, a fazer o mesmo. Tá constantemente avaliando as suas opiniões e as nossas certezas. Porque a maioria das certezas que a gente tem não é uma certeza, é uma opinião replicada. Escreve isso, por favor. A maioria das nossas certezas é apenas uma opinião replicada. E se eu não tenho profundidade para explicar aquilo, as pessoas... não é certeza, então. É só uma opinião replicada. Eu ouvi em algum lugar, eu chamo de filosofia de boteco, né? Alguém falou uma frase bonita um dia, eu peguei pra mim e aí eu sigo essa frase hoje. Tá, mas quem é essa pessoa? Em qual contexto? O que mais que teve? Com quem que ela tava conversando? Se você gosta disso, você já estudou o oposto disso? Né? E aí você descobre que não, aí o troço trava. Ok? Beleza? Vamos continuar então. 4 fases da Lua. Pau na máquina. Primeira fase da Lua é a fase da Lua nova. Primeira fase da Lua é a fase da Lua nova. O que é a Lua nova? É quando ela tá entre o Sol e a Terra. Tá aqui a Terra, a gente tá olhando pro Sol, ela tá ali na frente do Sol, passando perto do Sol, passando, né, em direção ao Sol. Então, como a luz do Sol é muito forte, eu não consigo ver. Mas dependendo do dia da semana, eu consigo ver ela mais para um canto para cá, mais para um canto lá. Quando você vê a Lua no céu de dia, tá? A Lua nova. E a Lua nova, ela tem algumas... alguém perguntou qual é a fase para vender mais. Segura, tchê, vou chegar lá. Lembra que o Pedro é a união do Brasil com o Egito? Foi mais forte que eu não consegui segurar. É a união do... O que eu gosto de pensar é uma pesquisa constante, uma busca constante para unir o Ocidente com o Oriente. Isso é o que tem me orientado hoje em dia, né? Sabe quando a pessoa fica desorientada? A palavra desorientada é que ela não tem o Oriente. O Oriente é o rumo, é o meu norte, é para onde eu miro, né? Então a gente tem o lado oriental do planeta e o lado ocidental. Então, o Oriente, do ponto de vista nosso aqui, é o Oeste, né? É o ponto pro Oeste, é onde o Sol nasce. Aliás, é o Leste, é onde o Sol nasce e o Sol se põe no Oeste. Esse é o desorientado, que não tem um Oriente na sua vida. Ou uma pessoa desnorteada, ela não tem um norte para ela seguir, ela não tem um rumo, ela tá solta, tá à deriva, tá ao léu, né? Então, eu gosto muito de pensar, e isso tem ditado o meu trabalho nos últimos anos, e nos próximos anos, gente, vocês vão ver um Pedro tão louco, até vocês vão se assustar. Pode anotar, porque é o que eu quero fazer da minha vida. E a minha pesquisa, e o meu objeto de pesquisa, o meu objeto de análise, que motiva eu fazer tudo o que eu faço, é unir o Oriente com o Ocidente. Como é que eu uno a tecnologia do Ocidente, né, da Europa Ocidental para cá, para todas as Américas? Como é que eu uno a tecnologia do Ocidente, o capitalismo, o poder do marketing, o poder das empresas, com a sabedoria e a espiritualidade do Oriente, o entendimento milenar, os princípios que são testados e comprovados, e aqui no Ocidente a gente está ignorando, a gente só pensa na máquina. Qual é o que está certo? Os dois. Na minha opinião, é os dois. O caminho do meio é a união dos dois. Então, se olhar por esse lado, o El Chan da mistura do Brasil com o Egito não estava tão errado assim, né? Só era para um objetivo diferente, mas não estava tão errado assim. Então, tudo o que eu faço, se você reparar, eu trago tecnologia, business, marketing, gestão. Como é que eu aplico isso na minha vida hoje para gerar mais impacto, mas sem abrir mão dos princípios milenares, atemporais e da sabedoria do Oriente. Os dois podem se beneficiar muito mais se ele aprender com o outro. E a gente é tão viciado a pensar só num, e a galera de lá é tão viciada a pensar só no outro, que não vai. E a minha próxima viagem, assim que abrir as fronteiras aqui, eu vou ficar um mês fora, eu quero passar um mês na Índia. E aí vocês vão preparar que o Pedro, depois de 30 dias na Índia, vai ser um Pedro muito mais louco, ok? Então, vamos lá. Voltando pra cá. 4 fases da Lua. Fase nova, né? Qual é a energia da fase nova? Vou acelerar agora, tá, gente? Desculpa dar umas viajadas aí, mas espero que você esteja curtindo. A energia da fase nova é o período de introspecção.
né? Porque é onde a coisa está começando. Então você tem que olhar bem o que está acontecendo ali, porque é uma introspecção daqui para frente. Daqui porque a gente vai criar a partir daqui, né? Então, esse período de introspecção é o momento propício para início de projetos e ideias. Início de projetos da ideia. Então, quando a gente quer poder começar a pensar numa coisa nova, essa energia da semana da lua nova é incrível pra gente poder focar naquilo. Então imagina se você vai tirar um retiro. Agora olha o Pedro unindo o Oriente com o Ocidente, né? E é muito legal isso, né, gente? É muito legal. Se eu vou fazer um retiro pra minha empresa, se eu vou ter que pensar num projeto importante, se eu vou fazer o planejamento oficial do ano inteiro, se eu vou juntar todo mundo, já que você vai ter que escolher uma data, e vai ter que ser alguma data, por que não colocar essa data quando você tiver o ápice da influência da lua nova? O que eu tenho a perder? Eu tenho milênios de pessoas me dizendo que isso influencia. Lembra que fala que puxa a seiva para a parte aérea da planta? Lembra que a gente falou isso na agricultura? Imagina na minha equipe, eu puxar a seiva de dentro da minha equipe para as pessoas terem no máximo da sua capacidade criativa. Onde não só criativa, a gente vai ver mais pra frente, mas de inspiração, de introspecção, de análise, de inspiração, da gente ver o que normalmente os olhos físicos não veem. Ok? Então, início do Projetos e Ideias, e é um período ideal para testar coisas novas e formas diferentes. Para testar coisas novas e formas diferentes. Então, se eu quero testar um jeito novo de fazer alguma coisa, lua nova na caixa, porque é onde ali eu tenho a maior capacidade de me inspirar e pegar coisas novas. Beleza? Vamos lá. Depois eu tenho a fase seguinte, a lua nova vai aumentando, aumentando e entra na fase crescente, né? A lua nova, o início é o embrião e a fase crescente é como se fosse o adolescente, né? Uma analogia. Analogia do Pedro, tá? Ninguém... É loucura minha, se estiver errado, a culpa é minha também, tá? Mas é como é que eu explico pra mim. É como se você estivesse na adolescência. Na fase crescente, a gente só consegue ver 1/4 da lua. Da mesma forma que uma pessoa que vive 80 anos, do 0 aos 20 anos, que é a minha adolescência, eu só tô vivendo o meu primeiro quarto da vida. Você tá entendendo o raciocínio? Então você consegue ver 1/4. Por isso ela parece um semicírculo. Por isso que ela parece aquela luazinha assim, né? Que parece não sei como é que se chama aquilo, gente. O que é uma lua? Ela parece um bumerangue, né? Uma coisa assim. Então, nessa fase, a gente tem o retomar planos e desejos antigos que estavam pausados. Retomar planos e desejos antigos que estavam pausados. É um excelente momento para poder fazer isso. Investir e intensificar relacionamentos. Uma meia-lua não dá, né? Meia-lua, não dá, é outra coisa. Uma cortada, uma vírgula, a foice da morte, pode ser, faz mais sentido, né? Investir e intensificar relacionamentos, e nesse período da crescente, como ela está crescendo, é onde as coisas se aceleram, mas ainda não ganham forma, por causa da foice da morte aqui que a galera falou. Ok? Então, as coisas se aceleram, mas ainda não ganham forma. Por isso que é um bom momento de você pegar projetos que estavam pausados, que precisam ganhar aquela forma, precisam de mais energia nessa fase, né? Porque é uma fase que ela não vai criar forma por si só. Terceira fase, lua cheia, a mais enigmática, a mais famosa, a mais presente no nosso inconsciente, nos relatos, em tudo mais que a gente tem, né? A lua nova. Perdão, lua cheia. A lua cheia é o momento quando a Terra tá entre o Sol, gigantesco aqui, a Terra tá aqui pequenininha, e a lua menorzinha tá aqui. Então, quando o Sol, a luz do Sol passa em volta do planeta, né? A luz é muito maior do que o nosso planeta tampa. A lua que está na nossa frente, ela reflete como se eu tivesse como um espelho, né? Um espelho apontando para o sol e eu tô no meio. Então eu olho aquele espelho enorme. E quem já viu uma lua cheia bombando, gente, é quase de dia. Se você for para um lugar na praia, no interior,
que não tem luz, né, artificial, não tem luz elétrica, e a lua cheia tá bombando, é quase dia, é muito iluminado, né, muito iluminado, dá pra ver tudo. Então, a lua cheia, ela é a mais inspiradora das fases, né, durante a lua cheia, a mais inspiradora das fases. Traz o nosso eu pra fora. Por isso que tem tantos rituais, tantas danças, tantos livros, tantos contos, tantos mitos que acontecem durante a lua cheia. Porque é a lua que traz o meu eu pra fora. É a lua aonde eu vou explorar a noite, porque tem mais luz. Quando tem bem pouca luz durante a noite, eu tenho medo do predador, eu tenho medo do que pode acontecer. Como tem mais luz, a gente explora a nossa noite. E eu não vou entrar nisso porque é um assunto muito profundo, mas explorar a nossa sombra, explorar as nossas sombras é fundamental pra gente poder evoluir. Eu vou falar só isso, tá? Explorar as nossas sombras é fundamental pra gente poder evoluir. Se você for num psicanalista, o que ele vai te ajudar a fazer é explorar as suas sombras. Porque é nas sombras que estão trancando as coisas que a gente precisa fazer. É as sombras que tá ditando o que eu faço e eu não percebo. Porque tá na sombra, eu não vejo. Então eu preciso jogar luz aonde tem sombra. Ok? E na lua cheia, tanto que o lobisomem acontece quando? Na lua cheia. O vampiro aparece onde? Na lua cheia. Porque é a lua onde o meu eu de verdade vem pra tona. O meu eu que eu vou escondendo. Né? O vampiro, ele se esconde durante o dia. O lobisomem, ele é um ser humano que fica olhando, andando pelos homens durante o dia. Mas a natureza verdadeira dele é o lobisomem que vem à tona durante a lua cheia. Faz sentido isso, gente? Cabecinha explodindo? Cabecinha explodindo? Vamos lá então. Então a lua cheia, ela é a fase onde a gente tem mais coragem para fazer loucuras. E aí eu convido você a pensar na sua empresa e nos seus projetos. Se tem uma fase para você poder fazer uma loucura, é na lua cheia. Tanto que algumas pessoas falam que é até perigoso, porque você pode perder a mão do negócio. Eu não tenho medo. Eu acho que acontecer, o que vai acontecer tem que acontecer e tá tudo certo, né? Tudo está perfeito o tempo todo. Eu que não entendo. Então eu acho que tá errado. Mas tudo tá como é pra tá. Então eu me entrego de cabeça mesmo, tá? É a fase onde a gente tem coragem pra fazer loucura. E depois a gente tem a última fase, que é a minguante, que é o oposto da lua crescente. Lembra que a lua crescente era só um quarto, a lua de tigela? Agora a gente tem outra tigela do outro lado, onde ela tá minguante, que também muda a energia, né? Pedro, cadê o marketing? Saindo da live em 3, 2, 1, só que não. Gente. Exige um nível cognitivo, e o Wagner sabe disso, ele tá brincando, porque ele tá sempre aqui com a gente, mas existe um nível cognitivo maior. Você concorda comigo que não é todo mundo que consegue entender esse papo que a gente tá tendo? Você concorda que a maioria das pessoas tá preocupada em como é que eu faço uma postagem no Instagram que tem curtidas? A maioria das pessoas tá preocupada como é que eu faço uma live ou um vídeo que tem visualizações? Como é que eu lanço uma campanha que explode de vender? E essa pessoa, ela tá no nível tão superficial, né? Que ela tá pensando, como é que eu tiro mais dessa árvore? Na Magic Morning, a gente aprende a plantar e nutrir a árvore. É uma proposta diferente. A pessoa que tá presa nesse nível superficial, ela quer andar e encontrar árvores prontas, onde ela possa só arrancar o fruto e comer. Você, como ovelha negra, e aqui na Magic Morning, a minha proposta é diferente. A minha proposta é eu estudar como a semente funciona. Como a terra funciona, como quando eu planto isso, eu vou nutrindo, vai crescendo, e eventualmente quando eu faço esse processo certo, eu vou ter muito mais frutos pro resto da vida, porque eu aprendi o processo agora. Né? Eu aprendi o princípio, eu aprendi a coisa mais profunda por ali. E aí eu não preciso ficar saindo, perambulando, batendo de porta em porta, implorando para alguém me ensinar uma técnica, porque eu aprendi a coisa no nível mais profundo. Faz sentido isso, gente? Coloca assim, tô dentro. Se você tá dentro comigo nessa loucura, quanto mais letras tiver o seu tô dentro, mais eu sei que você entendeu, né? A diferença dessa nuance. E que não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Eu tenho um cálculo que 20% da humanidade tá desperta. 20% da humanidade tá desperta. E talvez 75% tá dormente. E a galera dormente não entende a importância disso que a gente está conversando. É a galera que está só obcecada no resultado final, vazio. E não é ruim, não é uma pessoa ruim, só uma pessoa dormente. Eu não posso confiar num sonâmbulo, assim como eu não posso confiar num bêbado. Ele não está no seu estado de consciência, né? Pleno. Ele está no estado alterado, que ele está muito louco. Não dá para confiar nele. Então,
A maioria das pessoas vive um estado de embriaguez constante. E ela busca mais coisas para tornar ela embriagada. O desperto abre mão disso. Ele não quer mais ser embriagado. Ele quer a resposta real. Ele quer a verdade real. Ele quer aprender a coisa mais profunda. Então, se a gente for seguir essa lógica, a Magic Morning é para 20% do planeta. Não é para os outros quase 80%, porque são 70 e poucos e tem os espertos que é os que controlam o teatro, né? Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pra mim, se tivesse uma pessoa assistindo aqui, eu batendo um papo, eu já chamava a pessoa no vídeo e entrava numa loucura muito maior. Não é sobre o número, entende? E talvez eu vou só abrir um parênteses, talvez seja um insight muito poderoso pra você. Faça algo onde o número não importa. Encontre algo pra você fazer aonde o fazer daquilo te realiza tanto que o número não importa. Mas Pedro, eu tenho que pagar as contas, tenho escola das crianças, eu tenho carro, eu tenho casa, eu vivo no mundo que eu tenho que pagar. Tá tudo certo, sabe por quê? Porque o dinheiro segue a alegria. Dinheiro segue a alegria. Se você encontrar algo que te dá tanta alegria de fazer, que você faria de graça, como eu faço todos os dias de manhã, né? Eu cobro 8 mil reais por hora de consultoria. Eu dou quase 2 horas de graça aqui, todos os dias, de segunda a sexta. Porque é minha alegria. É um dos highlights do meu dia fazer isso. E adivinha? Quantas pessoas não me conhecem, entram em contato e surgem outros projetos, com um monte de coisa que você não sabe, você vai saber nos próximos meses. Então tá tudo certo. O dinheiro segue a alegria. O problema é que o mundo mentiu pra gente. E ele diz o contrário. Ele diz que você não pode fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que dá dinheiro. Gente, você quer uma frase mais escravagista do que essa? O escravo não tem autonomia, ele só cumpre ordem. E ele faz dinheiro para quem é o dono da fazenda, para o senhor feudal. Não é para ele. A liberdade vem de eu ter autonomia para poder decidir o meu destino, o meu caminho e ter que pagar o preço do que eu quero aprender. Isso é você despertar para a vida. Isso é você acordar. Então, o dinheiro segue a alegria. Não cai no conto que a galera fala de que o negócio é business, vão pra cima, é técnica, que daí você volta pra anestesia, você volta pro estado de embriaguez e perde a perspectiva maior do que tá acontecendo com o planeta. Quais são as próximas fases e as maiores ideias. E isso que é o interessante, né? Os maiores empresários entenderam isso. O Jeff Bezos entendeu que a internet ia crescer e investiu numa época para vender livro onde ninguém comprava livro pela internet. Hoje é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk entendeu que o planeta não ia depender de petróleo sempre, criou um carro movido a energia, que era para as montadoras terem criadas, mas elas não queriam, porque ia prejudicar o negócio delas. Tinha um conflito de interesse. Aí o Elon Musk veio e criou, tá acabando com um carro a combustível. O Elon Musk entendeu que a gente é muito grande, né? Intelectualmente falando, a gente é uma raça muito especial para estar presa no planeta. Então ele criou a SpaceX, que é uma empresa que a missão da SpaceX é tornar a raça humana interplanetária. Tornar a raça humana interplanetária. E ele vai ser o homem mais rico do mundo. Já tá ali com o Jeff Bezos e vai passar por larga margem. Porque ele não tá focando nesse mundo. Então, olha que interessante, tá? Só para concluir esse raciocínio. Para você ver o Oriente e o Ocidente se juntando. O business com o entendimento mais profundo das coisas se juntando. As pessoas mais ricas do mundo preveram as grandes mudanças que o planeta ia passar. Steve Jobs entendeu que as pessoas precisavam de um computador. Entendeu que as pessoas iam precisar do smartphone. Bill Gates entendeu que as pessoas iam precisar de um software, que o segredo não estava no hardware, o segredo estava no software, e ele criou o Windows e tudo mais. As maiores pessoas mais ricas do mundo entenderam as fases do planeta. E eu vou falar muito sobre isso no Fator X Live. Tô dando um spoiler para vocês, tá? Só um spoiler de início. Entenderam as próximas fases do planeta. E a gente é ensinado a fazer o contrário. A gente é ensinado a você se desconectar desses papos profundos que a gente está batendo, para você ficar preso na técnica do clique. Como é que eu faço? O que eu clico? Como é que eu faço uma técnica de um produto que vai vender pouco em pouco tempo? Tá errado. É uma visão muito pequena. É uma visão muito pequena. Porque você, quando se conecta com essas maiores fases do planeta, chegou o momento de deixar o negócio aqui. Quando você se conecta com essas próximas fases do planeta, o que acontece? Você pode criar a próxima Amazon. Você pode criar a próxima Microsoft. Você pode criar a próxima Tesla. Porque eu entendi.
Só que a maioria das pessoas não quer que eu pense nisso. Quer que eu fique pensando em comprar um carro, um jatinho, uma mansão e viva uma vida com muitos fãs e curtidas no Instagram. Viajando, fotinho mostrando o meu corpo. Você tá entendendo, gente? Você tá entendendo? Eu saí totalmente do planejamento aqui porque é importante falar isso. Então, como é que a gente vai fazer mudança no planeta se a gente está preso nas mesquinharias da vida? Com coisas pequenas. Com coisas absurdamente irrelevantes. Eu tô tão focado em achar o filtro certo que vai aumentar o número de curtidas da foto que eu bati no pôr do sol. E o planeta precisando de soluções. E eu preocupado com as curtidas que eu vou ter na minha foto. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Segundo o meu ponto de vista. Mas se você concorda em algum grau com o meu ponto de vista, eu quero pedir a sua ajuda. Para juntos a gente bolar então um novo jeito de fazer isso. Para que as pessoas possam ver que tem viabilidade. As pessoas vão começar a despertar e ver que tem um jeito muito melhor de fazer, que não só você vai estar fazendo a sua missão, você vai estar feliz, você está ajudando o planeta, e de quebra você vai ter mais curtidas. De quebra você vai ser respeitado. É o bônus. Isso é o bônus, é o presente, é a embalagem. Não é o conteúdo. Não é o conteúdo. Ok? Fechou o momento loucura? Até vou tomar uma água aqui.